Glória a Deus. Só baixa um pouco, né, Pedro? Ou tá bom? Tá bom, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja, capaz de ser. Amém. Vamos dar início, né, irmãos, à lição de hoje, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor, para que a gente não atrase, né? Procure terminar aqui no horário certo, em nome de Jesus. Vamos estar orando nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, meu Pai, para te agradecer, para louvar e para bendizer o teu nome santo, meu Deus. Queremos apresentar aqui as nossas vidas diante de ti, porque sem ti nós não podemos fazer nada, meu Pai. Somos totalmente dependentes do teu Espírito nessa noite, Senhor, e gratos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz e em segurança nessa noite. Tome cada irmão aqui presente, vai abençoando cada vez mais e livrando de todo mal e de toda retaliação. Traga os irmãos que estão vindo a caminho ainda em paz, em segurança, meu Deus. E venha também, meu Pai, em nome de Jesus, despertando cada vez mais o teu povo para estar aprendendo a palavra santa do Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar através do tema dessa noite, que vai nos ensinar que nós não podemos fazer nada para a nossa vanglória, para a nossa glória pessoal, mas devemos fazer tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, nos ajude nessa lição e que nós venhamos sair daqui, meu Pai, com a consciência que nós temos que praticar tudo aquilo que nós aprendemos para que a sua palavra venha nos abençoar cada vez mais. Abençoe também cada um que vai acompanhar aí pelas redes sociais, pela web rádio, meu Deus, vai abençoando também, Senhor, em nome de Jesus, cada vida nessa noite, e desde já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus e nós vamos abrir na lição falhou a memória, número 8. Lição número 8, irmãos. Antes vou estar apresentando aqui o tema, né? O tema do segundo trimestre de 2022 tem como título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lição número 8 tem como tema Sendo Verdadeiros. Tema muito forte, né? Sendo verdadeiros. Os irmãos observam aí na imagem da lição, né? É um homem aqui segurando uma máscara, né, irmãos? Um homem segurando a máscara. Então isso já nos ensina algo muito importante, que Deus, Ele não quer que a gente use máscaras, né? Ele quer que a gente seja o que realmente nós somos e também quer nos transformar para que a gente se transforme, irmãos, naquilo que Ele quer que a gente seja, né? Nós temos que ser verdadeiros, manter sim a nossa verdade, né, de quem nós somos, mas também termos a consciência de que nós precisamos da transformação, da mudança, e isso quem vai operar em nós é o nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Texto áureo dessa lição está em Salmos capítulo 32, versículo 2. Salmos capítulo 32, versículo 2 diz assim, ó: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Na leitura diária, que tem na lição dos irmãos também, eu vou estar trazendo aqui, irmãos, o que a leitura diária quer nos ensinar também a cada dia da semana, né? Temos aqui em 1 Pedro 2, versículo 1 ao 3, abandonem a hipocrisia. Temos aqui em Efésios 4, versículo 25, falai a verdade. Temos em Provérbios 26, 23 ao 28, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Temos aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 6, quem anda nas trevas não pratica a verdade. E temos também em Mateus 23, versículo 27 ao 28, Jesus condena a hipocrisia. E temos também em Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18, a sabedoria do alto não tem hipocrisia. Então agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, está em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4, e os irmãos, o Pedro vai colocar aí, e os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Glória a Deus, irmãos. Então nós estamos aqui no capítulo 6, irmãos. Capítulo 5 nós já encerramos, né? Então nós estamos no capítulo 6. Aqui nós vamos aprender, irmãos, como nós devemos praticar da forma correta 3 práticas cristãs. Como nós devemos fazer, né? Essas 3 práticas cristãs. Quais são essas práticas? Oração, jejum e caridade, né? Ou na ordem certa, caridade, oração e jejum. Amém, meus irmãos? Porque nós podemos fazer a coisa certa da maneira errada. Aqui nós vamos aprender a fazer a coisa certa da maneira certa. Glória a Deus. Então eu vou ler aqui na minha revista, e os irmãos acompanham aí, prestando atenção, que diz assim a introdução aqui na minha revista. O que está por trás dos nossos atos? Qual é a verdadeira motivação do nosso coração? Essas são as perguntas que a presente lição busca responder. O coração do seguidor de Jesus tem de estar sempre com a verdade. A nossa motivação tem de ser sempre a melhor, nobre e sincera no reino de Deus. Deixa eu ler aqui de novo. A nossa motivação tem de ser sempre a melhor, nobre e sincera no reino de Deus. Essa consciência de reino protege-nos da hipocrisia. Apresentação da lição. Objetivos da lição. Contrastar o ato de dar esmola com a hipocrisia. Colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. Concluir que Deus contempla o bem que realizamos. E a motivação. Sempre é importante sondar o coração para ter a consciência de sua verdadeira motivação. Pergunte: por que emprego energia em determinado objeto? É preciso procurar saber a razão de fazer o que estamos fazendo. Então a pergunta que nós temos que fazer para todos nós, né? Por que eu faço o que eu faço? Qual a motivação de eu estar fazendo isso? A Bíblia fala, nós vamos ler aqui no final, a Bíblia fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Então hoje nós vamos aprender sobre a motivação correta. Introdução que está na minha revista e na revista dos irmãos também. Os irmãos procurem aí a introdução em nome de Jesus. O ensinamento de introdução, irmãos. Vamos aqui na revista. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Olha só, irmãos, algo interessante aqui que eu trouxe. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens. Olha, irmãos, uma coisa séria aqui que nós temos que saber na nossa caminhada, irmãos. Aqui está dizendo que uma consequência de quem vive esses valores é buscar a aprovação de Deus, ou seja, os valores cristãos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, irmãos, tem que ser para buscar a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Quando os homens aprovarem aquilo que nós estamos fazendo, não tem problema também, desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens. E olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós estamos falando aqui de aprovação.
Então, consequentemente, nós estamos falando de obreiros aprovados. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, procura apresentar-se a quem, irmãos? A Deus, né? Não aos homens, aprovado. É igual eu digo, se os homens aprovar, que a gente esteja no caminho certo. Mas se os homens nos reprovar, irmãos, pode reprovar, desde que a gente esteja fazendo a vontade do Senhor. Temos um exemplo que está aí muito forte nos dias, né, nesses dias para cá, um exemplo muito forte, que foi o exemplo da cantora Bruna Carla, né? Muitos reprovaram a atitude dela. Só que com certeza Deus aprovou, porque ela falou tudo que a Bíblia ensina, ela não falou nada mais do que isso. Ela respeitou, não desrespeitou ninguém, ela amou, falou com todo respeito, com todo carinho, e ela pregou a palavra do Senhor. Então ela foi reprovada por muitos, mas por Deus ela está sendo aprovada porque ela fez a vontade do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo também diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Diz assim, ó: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Traduzindo aqui numa linguagem mais simples de se entender, né? O apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó: procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Porque se eu procurar agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Então, irmãos, neste mundo, nessa caminhada que nós estamos, muitas vezes, irmãos, nós não vamos agradar, os homens não. Aliás, quando a igreja está agradando o mundo, alguma coisa está errada. Irmãos, quando a igreja está agradando o mundo, quando o mundo está gostando ali da igreja, alguma coisa tem de errado. Porque Jesus falou que nós seríamos caluniados, perseguidos, maltratados e até odiados por causa do nome dele, por causa da pregação dele. E tem muitas igrejas, irmãos, que já estão agradando o mundo está gostando. Eu gosto daquela igreja, porque ela fala o que eu quero ouvir, porque ela tem as práticas que eu gosto de praticar também. Então isso está errado, irmãos. A Bíblia fala que nós seríamos odiados e não amados pelo mundo. Nós somos amados pelos cristãos, né? Pelos que professam a mesma fé. A Bíblia fala para a gente amar uns aos outros. Mas os irmãos veem que o mundo está cada vez mais odiando a igreja. A próxima lição do terceiro trimestre agora, a próxima lição é isso. A igreja perseguida, as perseguições contra a igreja. Irmãos, a igreja está sendo muito perseguida. Eu estava pregando ali sábado no rádio, né? Às vezes a gente tem a impressão de pensar que a perseguição é só aqueles cristãos que estão sendo mortos, né, esquartejados, alguns são fuzilados, outros são queimados. Não, irmãos, tem uma perseguição que é mais sutil. É a perseguição contra a pregação do evangelho. Hoje em dia a internet aí tem sido uma janela aberta para o mundo. A internet tem ajudado muito na pregação do evangelho. Mas por outro lado também, nós vemos uma onda de cancelamento. Quando o cristão ali professa a sua fé, o cristão está sendo ali cancelado. Muitos canais ali são bloqueados e até mesmo tirados ali do YouTube, irmãos, sutilmente. Tira ali os likes, porque sem likes o canal, a pregação não é divulgada. Alguns canais são bloqueados e alguns canais são até cancelados, irmãos. Dependendo do que a pessoa falar, do que o pastor pregar ali, o canal dele, ó, é cancelado. Então isso aí é uma coisa muito sutil, quase que ninguém percebe, mas está acontecendo e acontecendo muito. Os irmãos estão vendo aí quantas perseguições, né? Sempre cito esse exemplo porque esse exemplo realmente me trouxe assim uma preocupação, né? Um ativista falando ali claramente: eu quero tirar mesmo os jovens da igreja. Eu quero tirar os jovens da igreja porque ali não é o lugar deles. Dizendo que ele quer que os jovens vão para o mundo mesmo, né? Que os jovens sejam livres, mas livres para quê? Livres para pecar. Não é livre para viver a palavra de Deus, é livre para pecar, para andar do jeito que quer. Eles agora estão com isso na cabeça, né? Não, Deus é amor, posso andar da maneira que eu quero. Irmãos, esse tema está muito atual, por isso que eu estou repetindo muito aqui, né? Mas é um tema que está sendo muito perigoso. Porque se a gente não tiver o estudo certo, o ensino certo, ensinar para os nossos filhos, eles vão acreditar nessas coisas, irmãos. Então, o homem, nós podemos desagradar ao homem, nós não podemos desagradar a Deus. Então, muitas vezes vai acontecer isso também, contra as nossas vidas também. Vamos aqui. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações,
não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante de Deus. Olha, irmãos, aqui nós vamos falar muito sobre a questão de fazer a obra do Senhor, de orar, de jejuar. Agora nós vamos entender que o pecado, que o problema não é ser visto. Aqui Deus está falando que você tem que fazer tudo escondido. Não é isso, irmãos. O problema é a gente fazer isso para ser visto, para atrair glória para nós, para que os homens nos admirem, para que os homens nos aplaudam, né? O problema é esse. É fazer as coisas para mostrar para os homens, é como se diz no popular, né? Para querer aparecer. O problema, o que Deus está condenando é isso. É quando a gente faz para querer aparecer. Essa é a motivação errada. Então vamos lá. Tópico 1. Estamos no tópico 1. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Aí nós vamos aprender, irmãos, o que é ser hipócrita. O que significa isso, ser hipócrita? Subtópico 1. Definição de hipocrisia. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem, uma obra teatral. O uso dessa palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Então, irmãos, o que é ser hipócrita? Várias vezes nós já vimos Jesus chamando os fariseus, né? Fariseus hipócritas, religiosos hipócritas. Então, o que é o hipócrita? O hipócrita, como disse aqui, é aquele que interpreta um papel, ou é um ator. O hipócrita, ele é um ator. O ator, ele interpreta um papel, ele interpreta um personagem. Jesus, ele está dizendo aqui que nós corremos o risco, irmãos, de estar interpretando o personagem, né? Na igreja ser uma coisa, diante dos homens ser uma coisa, diante dos irmãos ser uma coisa, mas na nossa verdadeira essência não é aquilo que nós somos, não é aquilo que nós mostramos para o homem, né? Então isso é o que? Interpretar. E essa questão de interpretar é algo interessante. Quando os irmãos assistem ali um filme, quando os irmãos assistem uma novela, parece algo real, né? É um mito, mas parece real. É algo ali, é uma mentira, mas parece uma verdade, não é? Quando os irmãos estão assistindo aí um filme emocionante, às vezes o ator ali atua tão bem que começa a chorar, aí nos fazem chorar também, né? Ele mexe com as nossas emoções. Interpreta um papel triste, aí a gente começa a chorar também. Interpreta um papel engraçado, a gente começa a rir, né? Mexe com as nossas emoções. Só que aquilo ali não é uma verdade, aquilo ali é uma mentira. Então é uma mentira que parece uma verdade, porque ele está interpretando. Então, meus irmãos, isso também é perigoso, porque os falsos profetas, eles também conseguem fazer isso. Eles conseguem mexer com as emoções das pessoas. Então, às vezes, o falso profeta está ali profetizando uma mentira, né? É uma mentira que ele está profetizando ali, e a pessoa está chorando, né? A pessoa está dizendo, glória a Deus, aleluia, eu creio, Senhor, eu acredito, Senhor. Só que é uma falsa profecia. Por quê? Porque o falso profeta está conseguindo mexer com as emoções das pessoas. Então, veja, irmãos, que a palavra de Deus não é apenas mexer com as nossas emoções. A palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, como diz lá em Hebreus 4, versículo 12 em diante, né? Porque não é só o espiritualismo, irmãos, não é só emocionalismo. Porque às vezes a gente pensa que para a gente sentir a presença de Deus, a gente sente só quando está se arrepiando, só quando está pulando. Não é, irmãos. Às vezes nós não vamos sentir, nós não vamos ter essas sensações, mas nós vamos estar ali, ó, sendo trabalhados pelo Senhor. Às vezes a palavra corta, a palavra de Deus vai cortar. Às vezes a palavra de Deus vai nos entristecer. A correção muitas vezes vai nos deixar triste ali na hora. Nós não vamos estar nos arrepiando, nós vamos estar tristes. Só que a palavra ali, irmãos, está produzindo uma transformação profunda. Agora muitas vezes nós vamos estar ali pulando, se alegrando, né? E não é errado também, quando a gente sente a presença de Deus mesmo, a gente pula, a gente sente a presença, sente o poder de Deus. Não é errado também não. Mas muitas vezes o que está sendo trabalhado dentro de nós, através do entretenimento, ou através ali, irmãos, de uma performance do pregador, às vezes é só a emoção. Aí está todo mundo ali pulando e tudo, mas quando sai da porta para fora da igreja, irmãos, continua a mesma coisa. E aí não causou aquela transformação que a palavra de Deus quer nos causar, né? Então a palavra de Deus é algo muito mais profundo. Mesmo que muitas vezes a gente saia da igreja entristecido com alguma palavra que foi dura,
mas isso vai estar sendo trabalhado dentro de nós, algo espiritual, irmãos. Isso é o que importa. Então nós temos que ter cuidado com esse emocionalismo, que às vezes nós passamos pelas igrejas, né, irmão? Está quebrando tudo dentro da igreja. Mas e aí? Está realmente trazendo uma verdadeira transformação? Então o avivamento espiritual, ele traz sim o fervor dentro da igreja, traz, irmãos, o avivamento espiritual. Mas tudo através da palavra de Deus genuína, a palavra pura. Não é aquele negócio, né? Pega o seu irmão, toca no seu irmão, balança o seu irmão, roda o seu irmão para lá e para cá. O que isso vai mudar a nossa vida, irmãos? O que isso vai mudar, né? O que muda é o ensino. Aliás, muitas vezes se irrita, né? Pega o seu irmão, olha para o seu irmão, balança o seu irmão, balança de novo para lá e para cá. É. Irmãos, uma vez eu ainda não era evangélico, eu fui para uma igreja, né? A igreja estava nisso, levanta, senta, levanta de novo, senta, levanta o braço, levanta o outro. Eu saí com raiva da igreja, irmãos. Saí com raiva, falei para mim, eu não volto mais não. Porque temos que ter cuidado, irmãos, com esses exageros, com essas coisas do homem, né? É claro que às vezes, como uma forma didática, nós podemos falar assim, ó, repita isso comigo, irmãos. Mas para quê? Para os irmãos memorizarem, né? Repita, irmãos, fala aqui comigo, fala para o seu irmão ali. Mas não é uma coisa exagerada toda hora, né? É uma coisa que nós temos que ter um equilíbrio, uma sabedoria e um cuidado, porque senão não vai produzir nenhum ensino na vida do irmão. Apenas coisas de homens, tudo isso nós temos que ter cuidado, irmãos. Então, hipócrita é aquele que interpreta um papel. Hipócrita é aquele que interpreta um personagem. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus, já li, né? Vamos ler aqui a terceira parte. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelada. É aquilo que eu já falei, irmãos. Às vezes as pessoas confundem as coisas. Às vezes a pessoa pensa que ter unção é chegar aqui e começar a fazer uma performance, né, para aparecer para os irmãos. Já pensou, irmão, chegar aqui e começar a correr para lá e para cá, e pular, e gritar, fazer uma performance só para aparecer para os irmãos? A igreja, ela tem o discernimento. A igreja tem o discernimento espiritual. A igreja vai olhar para mim e falar, esse pastor só quer aparecer. Né? Não adianta nada isso, irmão. Isso é só coisa de homem, só coisa exterior. Não vai produzir nenhum fruto dentro dos irmãos, né? Ensinamento verdadeiro. Já pensou se eu chegar aqui, irmãos, com blazer? Com blazer, é blazer que chama, do homem? Ou é paletó? É blazer ou é paletó, irmãos? É? Do homem? Que eu achava que blazer era só de mulher. Do homem, paletó. Né? Então, eu chegar aqui com blazer, né, irmãos? Já pensou eu chegar aqui com blazer rosa, uma camisa azul, uma calça verde, um sapato dourado, de bico fino, aquela coisa para aparecer para o homem? O que isso vai estar edificando a vida dos irmãos? Né, irmãos? Oi? Mas isso é para aparecer ou não é? Isso é para aparecer ou não é, irmãos? Oi? Então é ou não é coisa de homem? É para aparecer, irmãos, né? Fazer performance, então, aquilo que eu não sou. Eu estou mostrando uma coisa que eu não sou, não é verdade? Não é a minha essência. Estou querendo só aparecer exteriormente. E Deus, ele está olhando para o fundo do meu coração, aquilo que realmente sou. A história de Naamã nos ensina muito. Naamã, na frente das pessoas, irmãos, era aquele general onipotente, né? Aquele general... É onipotente que fala? Os irmãos estão estudando aí. Onipotente é Deus, né, irmãos? É outra palavra que eu esqueci. Mas aquele general ali pomposo, Naamã, quando aparecia em frente aos homens, era aquele general ali pomposo, que todo mundo olhava assim, nossa, esse é um guerreiro, esse é um general, né? Olha só. Mas, irmãos, quando ele estava na casa dele, quem conhecia quem ele realmente era a mulher dele, porque ele era leproso, né? Quando ele tirava ali as armaduras dele, tirava ali o capacete, tirava todas as armaduras, irmãos, aí que a lepra dele aparecia. Então, às vezes, nós podemos ser assim também. Podemos manter uma aparência diante dos homens, irmãos, mas no secreto, no oculto, só Deus é que conhece as lepras que nós temos.
Por isso que é importante, irmãos, Deus ele trabalha na gente através dos nossos relacionamentos, através do nosso casamento também, né? Porque quem pode testemunhar de mim não é eu mesmo. Eu não posso chegar assim, ó irmão, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou tudo isso. Eu não, irmãos, eu não posso falar mesmo de mim. Agora, quem pode falar de mim é a minha esposa. Se a minha esposa não mentir para me agradar, né? Ela que pode falar de mim. Se ela falar, ó, o William é isso e é aquilo, vocês podem acreditar que eu sou mesmo. Porque é ela que me conhece no particular e no íntimo, irmãos. Conhece tanto as qualidades, tanto as virtudes, quanto os defeitos também. Então Deus, irmãos, Ele não quer que a gente use máscaras, que a gente mantenha uma aparência. Deus, Ele quer que a gente seja aquilo que nós realmente somos. Que tanto as nossas qualidades sejam expostas, como também nossos defeitos. É claro que Ele não quer que a gente permaneça assim, não. Ele quer trabalhar em nós. É por isso que muitas vezes, irmãos, Deus, Ele até permite aquele defeito, aquela falha, aquilo que nós tentamos esconder, venha à tona. Para quê? Para Ele trabalhar justamente naquilo. Porque a Bíblia fala, irmãos, que aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, não vai para frente. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Lá em Tiago vai falar que tem pecados que não basta apenas confessar para Deus. Quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos para o nosso próximo, nós somos curados. Já viram lá em Tiago? Confessai os seus pecados, as suas culpas uns aos outros para serdes curados? Não está dizendo que você tem que chegar e falar uma fraqueza que você tem e sair falando para todo mundo. Não é isso. Mas muitas vezes você vai ter que procurar uma pessoa de confiança, um pastor ou um irmão de confiança e falar, ó, estou lutando contra esse pecado, não estou conseguindo vencer, estou caindo neste pecado e preciso de ajuda. E aí vão fazer uma oração, vão estar acompanhando uns aos outros e aí a pessoa vai ser curada. Para Deus nós somos perdoados, mas quando nós confessamos para alguém próximo, nós somos curados. Então tem muitos pecados que as pessoas não conseguem vencer sozinhas. E não podem nem tentar. A palavra de Deus fala que nós precisamos de ajuda. Ajuda dos céus e ajuda da terra também, irmãos. Já vi muitos casos, muitos testemunhos, né, de pessoas que só conseguiram vencer uma fraqueza quando buscaram a ajuda também do ser humano. Porque às vezes a pessoa fala, meu negócio é só com Deus. Não, nosso negócio é com Deus e com os homens. Tem pessoas de Deus para nos ajudar a vencer nossas fraquezas também nessa terra, irmãos. Então, irmãos, é procurar não manter uma aparência, né? Uma aparência, é realmente ser na essência que Deus quer nos ensinar nessa noite. Então vamos aqui continuar. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo, que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Então, irmãos, olha só, com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. A Bíblia até diz, né, que a nossa boca fala do que está cheio o coração. É aquilo que tem dentro de nós, irmãos, que mais cedo ou mais tarde, irmãos, vai se evidenciar no meio das pessoas também. Não tem como a gente manter uma aparência por muito tempo, não é verdade, meus irmãos? Não tem como a gente manter uma aparência por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a gente olha assim, não é isso aí não, que ele está querendo manter não, né? Por trás dessa aparência aí tem algo que precisa ser trabalhado. Aí tem um ditado aí no mundo que fala, o tempo revela quem são as pessoas. E realmente, com o tempo assim, né? Aquilo que nós tentamos esconder vai saindo para fora. Então, muitas vezes, irmãos, nós vamos aqui debater também sobre a questão do orgulho, né? Às vezes o orgulho faz com que a gente mantenha uma aparência que não é realmente a nossa essência. Subtópico 2. Vamos agora para o subtópico 2. A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus.
Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a questão da... Aqui fala esmola, né? Aqui fala esmola, mas em algumas traduções da Bíblia vai falar caridade. Uma pergunta que eu vou falar para a igreja. O cristão deve ou não deve fazer caridade? Pergunta para a igreja, né? Deve ou não deve fazer caridade, irmãos? Deve, né? O cristão, ele deve fazer caridade. Isso é um ensinamento bíblico. Isso é uma ordenança bíblica. Então o problema aqui não é fazer a caridade. O problema é com que intenção que nós estamos fazendo a caridade. Aqui fala, irmãos, se a gente quiser fazer a nossa, demonstrar as nossas obras apenas para aparecer para os homens, nós vamos receber o nosso galardão só nessa terra mesmo. E qual vai ser o nosso galardão? Ser visto pelos homens, ser aplaudido, ser admirado pelos homens. Mas não vamos receber os galardões nos céus. Então, irmãos, não tem como nós recebermos dois galardões. O galardão dos céus, irmãos, ou nós recebemos praticando as obras da maneira correta, ou nós não recebemos. Porque se a gente receber o galardão dos homens, nós vamos perder o galardão de Deus. E o que os irmãos preferem? O galardão dos homens ou o galardão de Deus? De Deus, né? Então não é exibir uma falsa espiritualidade. Olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou bom. Não é isso, irmãos. É fazer tudo com a intenção correta. Agora nós vamos diferenciar duas coisas. Tem aquilo, irmãos, que nós fazemos individualmente e tem aquilo que nós fazemos coletivamente. O que Jesus está condenando aqui, irmãos? Jesus, ele está condenando, questão de esmola, a caridade. Jesus, ele está condenando quando a gente vai fazer algo individualmente e aí a gente faz tudo para tornar público. Para explicar melhor para os irmãos. Por exemplo, se eu for dar uma ajuda para uma pessoa que está necessitada, uma pessoa ali que está precisando de um dinheiro, aí eu vou lá entregar o dinheiro para a pessoa. Aí hoje em dia existe a síndrome da selfie, não é verdade? A síndrome da selfie. Então já pensou, irmão, se eu for entregar um dinheiro ali para o irmão e tirar uma selfie assim e jogar nas redes sociais para mostrar para todo mundo aquele ato individual que eu estou fazendo? Então é isso aí que Deus está condenando. Se eu for entregar uma cesta básica, às vezes a família ali é uma família pobre, às vezes a família ali já é oprimida, às vezes as pessoas estão constrangidas, até com vergonha. Aí eu vou entregar aquela cesta básica com a mão e com a outra tirando selfie assim para jogar nas redes sociais e mostrar para todo mundo que eu estou entregando a cesta básica. Se eu for dar uma esmola no semáforo e na mesma hora que eu for dar uma esmola no semáforo, eu fazer um vídeo ali, irmãos, mostrando que eu estou dando uma esmola, é isso que Jesus está condenando. Porque os irmãos vão entender que é diferente de uma ação coletiva. Irmãos, tem como a gente fazer uma obra do evangelismo sem ser visto? Não tem como, né? Fatalmente as pessoas vão ver, né? É a mesma questão da oração. Jesus, ele fala, ó, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, que eles são hipócritas. Eles oram nas sinagogas, eles oram nas esquinas, né? Querendo mostrar para todo mundo que é espiritual, que ora bem, que ora alto, né? Então o que os fariseus faziam? Eles, quando iam orar, eles não oravam no secreto. Eles iam para uma esquina bem movimentada, onde tinha uma esquina bem movimentada, e começavam a orar, irmãos, na maior altura ali, chamando a atenção das pessoas, para que as pessoas admirassem eles. Para que as pessoas falassem, olha, nossa, como ele ora bem. Nossa, eu nunca vou conseguir orar dessa maneira. Nossa, ele é cheio de Deus mesmo, olha o jeito que ele está orando. É isso que Jesus está condenando. Então Jesus falou, então quando você for orar no seu individual, no seu secreto, você vai para o seu quarto e você fecha a porta do seu quarto, que o seu pai que está em secreto, que vem em secreto, seu pai te recompensará. Era isso que Jesus estava falando. Isso é a oração individual. Agora a oração coletiva. Quando os irmãos estão orando aqui na consagração, tem como esconder, irmãos, para ninguém ver? Só se trancar a porta e ninguém vai aguentar de calor, né? Mas Jesus não estava ensinando isso. A oração aqui na consagração, irmãos, os irmãos estão orando, mesmo que ninguém veja, mas as pessoas vão ouvir, os vizinhos vão ouvir que os irmãos estão orando. E isso não é errado. Aliás, isso é certo. Porque às vezes a pessoa está passando aí na rua, ouve a oração, entra aqui dentro para receber uma oração também. Isso não é errado. Então veja, irmãos, que o problema não é ser visto. O problema é por que nós estamos nos mostrando, né? Qual é a intenção disso? Porque ser visto é inevitável. Até a palavra de Deus nos ensina que nós vamos ser vistos. Olha só, Mateus 5,16. Coloca aí, Pedro. Mateus 5,16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olha só, irmãos. Nós estamos falando aqui do Sermão do Monte.
Mateus 5 faz parte do Sermão do Monte também, irmãos. Mateus 5 faz parte do Sermão do Monte. E aqui diz, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Olha, assim resplandeça a sua luz diante dos homens. Ou seja, os homens vão ter que ver vocês mesmos, fazer as obras. Agora olha só, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas é para quê, né? Qual a intenção de nós sermos vistos? A intenção é essa, ó, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a intenção dos homens ver as nossas boas obras é para glorificar a Deus, irmãos. Para as pessoas verem ali e falar, ali é a igreja, ali é o povo de Deus, ali é o povo que eu tenho que buscar ajuda, né? Ali é o povo que eu tenho que imitar. Ali é a igreja, é ali que eu tenho que estar também. E vai glorificar quem? O nome de Deus. Aquele povo ali que está fazendo evangelismo, aquele povo ali que está fazendo a obra, é o povo de Deus. Está glorificando quem? Deus, né? Porque é o povo de Deus. Então deu para entender, irmãos, que existe uma questão individual e uma questão coletiva. Quando a gente for fazer no individual, é no secreto. Não precisamos mostrar para ninguém. Agora, quando for fazer no coletivo, inevitavelmente nós vamos ser vistos. Mas quando nós formos vistos, nós temos que pedir para Deus, Deus, isso é para glorificar o Senhor. Porque como eu falei hoje em dia, temos a questão das redes sociais. E as redes sociais é uma ferramenta poderosa também que nós podemos utilizar nos dias de hoje. Então vou dar um exemplo aqui. Os irmãos veem que quando nós estamos ali no trabalho do evangelismo, nós fazemos ali uns vídeos, fazemos umas divulgações e nós usamos as redes sociais também como uma divulgação. Mas qual o intuito da divulgação? Todas as vezes que a gente coloca um videozinho ali, ou a arte da igreja, né, do evangelismo, nós colocamos ali, ajudem essa obra. Qual o intuito então da divulgação? Conseguir mais colaboradores, conseguir mais ajudas. No começo do projeto do evangelismo, irmãos, eu estava até fazendo ali umas lives, né, que durava mais tempo, que era o começo do projeto. Estava ali fazendo umas lives. Aí com o tempo eu já comecei a diminuir. Falei, Senhor, vou fazer umas lives mais curtas. E agora eu estou acostumando fazer um vídeo de 30 segundos, no máximo de 1 minuto, né? 30, 1 minuto. Para quê? Para botar uma divulgação ali, né? Para prestar contas do projeto e para conseguir colaboradores. Através dessa divulgação, irmãos, nós já conseguimos o irmão ali que está sempre doando as roupas, né? O irmão ali da 13, ele está sempre doando as roupas. Desde o começo do projeto até agora, ele nunca parou de doar as roupas. O irmão Antônio, ele nos entrega a sopa, né? Ele que nos dá a sopa. E esses dias, eu já estava me preparando para dormir, aí eu recebi uma mensagem do irmão Antônio. Aí na mensagem do irmão Antônio estava assim, estou precisando de vídeos novos. Cadê vídeos novos? Então ele queria o vídeo, e não era vídeo velho não. Se eu quisesse enganar ele, vou dar um vídeo que eu gravei há muito tempo, ele ia saber, porque ele recebe todos os vídeos ali. Então, irmãos, ele exige de mim vídeos, que às vezes os irmãos nem sabem, né? Que às vezes eu não falo, mas ele exige de mim vídeos para quê? Porque ele também divulga isso que ele faz, para que sirva de exemplo para outros restaurantes também fazerem a mesma coisa. Então a intenção que tem no coração dele, é Deus é que julga. A intenção que tem no meu coração, quando eu faço o vídeo daquele, é Deus que está julgando. Porque às vezes as pessoas podem até não entender, irmãos. Mas eu conheço a palavra e sei que se eu estiver fazendo aquilo por vaidade para aparecer, Deus, ele vai me cobrar e Deus, ele nem recebe. Então, irmãos, isso é importante. Uma vez também na Resgate, eu coloquei ali no YouTube um vídeo, né? Do trabalho lá do Ministério Missão Resgate, o evangelismo. Uma vez eu coloquei no vídeo no YouTube, aí um missionário lá de São Paulo viu esse vídeo, aí começou a ajudar. E quando ele ajudava, irmãos, a ajuda dele, só uma vez que ele ajudava, dava para ficar uns 3 meses de leite que ele ajudava, né? Refrigerante, nem de lembra, né, leite? Irmãos, dava para passar uns 3 meses de tanto leite. Quando ele ia nos supermercados, no hipermercado, naqueles mercados grandão, era uma fila de carrinho. Era uma fila de carrinho, irmãos. E aonde que ele viu isso? No vídeo que eu divulguei no YouTube. Então tá vendo a importância da divulgação? Quando a gente vai fazer, quando tem os cultos aqui, culto de cura e libertação, culto de estudo, culto de consagração, tem a divulgação. Tem ou não tem a divulgação? Mas qual é o intuito, irmãos? Das pessoas verem e virem para a igreja. Então essa intenção é que Deus está julgando. Essa intenção. Quando os irmãos estão pregando a palavra lá, ou o irmão jesuíno, os jovens estão louvando, eu gosto também de fazer uma live de um louvor, gosto de fazer uma live, porque, irmãos, do outro lado ali, da tela do celular ou de um computador, do outro lado vai ter uma pessoa que está desviada, vai ter uma pessoa que antes fazia a obra, hoje em dia não faz mais. Essa pessoa, irmãos, nós nunca sabemos onde esse vídeo vai parar,
Essa pessoa ela vai ser tocada e vai sentir vontade de voltar para a igreja, vontade de fazer a obra. Quando o irmão Jesuíno louva aquele hino lá, né? Volte a pregar, né? Eu não sei direito a letra, que minha memória é fraca. Mas como é que é, irmão? Volte a pregar, a ler a palavra. Volte a orar. Volte a orar, né? Volte a ler a palavra, né? Aí, como é o resto? Volte a orar. Volte a ler a palavra. Longe de casa não é o seu lugar. Aí a letra da música fala assim, ó, longe de casa não é o seu lugar. Aí você já pensou, a pessoa do outro lado, ouvindo um louvor desse, vai ser tocada pelo Espírito Santo, irmãos, vai voltar para a igreja. Eu tenho casos de pessoas que voltaram para a igreja depois que começaram a assistir as lives aqui no ministério. Paramos mais, né, diminuímos mais as lives, porque a pandemia acabou. Mas no tempo da pandemia eu tenho testemunho de pessoas que voltaram para a igreja porque assistiram as lives, né, e sentiu aquela chama novamente ardendo no coração e teve vontade de ir para a igreja. Então, irmãos, conclusão de tudo, o problema não é ser visto, o problema é a intenção que está por trás disso. Se nós quisermos ser vistos pelo homem para aparecer para o homem, isso está reprovado. Mas se nós estamos sendo vistos para glorificar a Deus, não tem nada errado com isso. Agora, no nosso secreto, no nosso particular, aí sim, irmãos, é tudo ali no secreto, que é Deus é que vai ver. Deu para entender? Agora, para os irmãos entenderem melhor ainda, eu vou ler uma passagem aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 15. Coloca aí, Pedro, no telão para a gente ler junto. Mateus capítulo 4, versículo 15. Não está na lista não, mas você coloca aí. Os irmãos podem anotar também, abrir se quiserem. Mateus capítulo 4, versículo 15. Olha só o que Jesus falou aqui, ó. Mateus 4, 15. Coloca aí, Pedrão, para a gente ler junto aqui. Jesus, ele falou, irmãos, uma coisa muito séria, ó. Não, irmão. Não, Pedro, não é isso não. Mateus 4. Isso é Mateus? É 4 ou é 5? É 5, Pedro. 5. Perdão, é 5. Mateus capítulo 5. Capítulo 5 também, irmãos, é Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E eu espero que os irmãos estejam lendo, viu? Mateus 5, 15. Olha só o que diz, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Pedro, volta um aí, bota o versículo 14, para os irmãos entenderem melhor. Ó, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. E a luz faz o quê? A luz aparece, né? A luz ilumina. Quando os irmãos olham lá para baixo, os irmãos veem a cidade de Braslândia, tudo iluminadinho, né? Tem como esconder uma cidade daquela? Tem como esconder não, né, irmãos? Está brilhando, todo mundo está vendo. Versículo 15, Pedro. Nem se acende a candeia. Quem sabe o que é candeia? O que é candeia, Neide? É tipo um lampião, né? Eu estou perguntando porque eu não sei direito também, não. É tipo um lampião, né? Candeeiro também, né? É o mesmo nome, né? Candeeiro. Lamparina, né? Lamparina. Porque antes não tinha energia elétrica, né, irmãos? Então eram essas coisas aí. Com óleo, né? Um paviozinho. É, tem um negocinho. Então é isso. A candeia é isso. Aí fala, ó, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Tem algumas traduções de debaixo da cama, né? O que adianta, irmãos? Você acender ali uma lamparina e colocar debaixo da cama. Vai iluminar o quê? Então não pode esconder, né? Não pode esconder. Jesus falou, ó, mas coloca no velador, um lugar alto, né? Coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, a lamparina não é para ficar escondida debaixo da cama. É para ficar no lugar alto mesmo, para ser visto por todo mundo e para iluminar todo mundo. Então tá vendo, irmãos, que as obras do cristão não tem necessidade de ser escondidas. As obras coletivas não podem ser escondidas. Aliás, é para ser vistas mesmo pelos homens, para iluminar e para que todos vejam a luz de Cristo também através de nós. Deu para entender bem, irmãos? Passamos um pouquinho nesse tema aqui porque foi importante. Deu para entender a diferença de esmola individual e de uma obra coletiva? Porque às vezes as pessoas não entendem, aí pode julgar, né? Ah, aqueles irmãos ali querem aparecer, tá colocando ali para aparecer. Até um colega de trabalho meu, ele sempre ajudava, né? Dava uma oferta ali para a obra. Aí eu não sei, irmãos, eu não sei se foi por causa disso, né? Mas aí nós começamos a divulgar nas redes sociais, assim que nós abrimos esse ministério, começamos a divulgar algumas coisas nas redes sociais. Aí eu percebi que ele parou de ajudar.
Aí uma vez ele colocou assim, né? Ele colocou, quando você fizer alguma coisa, não precisa aparecer, que não sei o que, que não sei o que. Eu pensei, não sei se ele estava falando da gente, né? Mas ele pode ter ficado isso na cabeça dele, porque ele não entende. Ele não conhece a palavra de Deus, ele não entende que tem muitas obras que vão ser vistas mesmo, né? E o intuito da divulgação e tudo. Agora, igual eu falei, irmãos, quem está julgando realmente nossa intenção é Deus. É claro, que pode surgir uma vaidade, né? A gente pode querer servir, surge aquela vaidade nos nossos corações. Mas quando surge essa vaidade nos nossos corações, irmãos, aí nós temos que ser verdadeiros. Aqui está falando, tem que ser verdadeiro. É hora da gente pedir para Deus, falar, Senhor, tira isso de dentro de mim. Tira esse sentimento de querer aparecer, de querer ser visto, de querer ser aplaudido, Senhor. Que eu venha fazer tudo para a sua glória. Eu não quero ter esse sentimento. Aí com certeza Deus ele vai tirar isso de nós. Porque nós corremos o risco mesmo de ficarmos vaidosos quando somos elogiados, né, pelo homem. Nossa, só como o pastor prega. Nossa, só como o irmão Jesuíno louva. Isso é perigoso, irmãos. Elogios, se a gente não souber receber, sobe a nossa cabeça, né? Nós somos falhos nessa parte. Então temos que pedir para Deus, que aí Deus nos ajuda. Vamos lá, subtópico 3. As 3 práticas da ética cristã. Quais são as 3 práticas da ética cristã, irmãos? É a caridade, oração e jejum. Vamos lá de novo? Caridade, jejum. É bom para memorizar, né? As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Olha, um serviço ao próximo é um culto a Deus. Não tem como a gente dizer, irmãos, que cultua a Deus se a gente não fizer nada pelo nosso próximo. É forte, né? Como que eu posso dizer que eu estou cultuando a Deus, adorando a Deus, se eu não faço nada pelo meu próximo, né? A Bíblia até fala, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo todo dia? Então isso é muito forte. E o mais interessante, não é fazer só obra na igreja, né? Se a gente estiver no nosso secreto, irmão, no nosso particular, e a gente vê uma pessoa caída, precisando ali de ajuda, de socorro, será que a gente vai socorrer? Ou será que a gente pensa assim, não tem ninguém me vendo mesmo, vou passar, vou fingir que nem é comigo? Porque tem a parábola do bom samaritano, não é verdade? O bom samaritano, irmãos, olha só, estava um homem ali que estava caído, este homem tinha sido ali assaltado, este homem tinha sido espancado, ele estava caído, precisando de ajuda. Aí a palavra de Deus vai dizer que primeiro passou um levita. Um levita era aquele que cuidava do serviço, do culto, não era só quem louvava, né? Era aquele que cuidava do culto do templo naquela época, que cuidava das coisas de Deus. Então esse levita passou, fingiu que não era com ele, talvez foi para a igreja, né? Eu tenho que ir para a igreja, mas não ajudou o seu próximo. Ele estava indo para a igreja, mas ele não estava sendo igreja. Porque não é aqui dentro que Deus vai nos provar, não, irmãos. Deus vai nos provar fora. Não é aqui dentro. Deus vai nos provar fora, quando não tiver ninguém vendo. E depois, irmãos, depois passou quem? O sacerdote. O sacerdote, né? O sacerdote é que era para ser mais prestativo ainda. O sacerdote conhecia a palavra, o sacerdote é quem intercedia pelo povo, orava pelo povo. Aí vai dizer que o sacerdote, ele viu aquele pobre coitado ali também, passou de largo, fingiu que não era com ele. Talvez ele pensou, hoje eu tenho que orar, hoje eu tenho que entrar no templo, então eu não posso ajudar esse pobre coitado. Passou de largo. Aí a palavra de Deus vai dizer que passou um samaritano. Samaritano, irmãos, era um homem excluído, né? Era um povo ali que era considerado um povo impuro, um povo mestiço, não era um povo ali, os judeus não consideravam ele ali como povo de Deus, o samaritano. Aí, por incrível que pareça, foi justamente o samaritano que ajudou aquele homem que estava caído ali, irmãos. Então, qual é o perigo disso? O sacerdote pensou que ninguém estava vendo ele, falou, vou fingir que não é comigo. O levita pensou que ninguém estava vendo ele, vou fingir que não é comigo também. Talvez se tivesse uns crentes ali por perto, ele, vou ajudar ali, que os crentes estão me olhando, então eu tenho que ajudar. Então, tá vendo, irmãos, o que Deus realmente vai julgar nos nossos corações? É a nossa verdadeira intenção quando ninguém está vendo. Porque quando todo mundo está vendo, é fácil fazer as coisas certas. Mas quando ninguém está vendo, quando o pobre coitado está ali precisando de ajuda, né, irmãos? É isso que Deus ele quer nos ensinar. Então, olha só. Oi? Fui eu? Não, tô brincando. Tô brincando. Não, eu tô brincando. Verdade.
Verdade, irmãos. Irmãos, e assim, se a gente analisar, né? Não sei as experiências dos irmãos, né? Cada um tem a sua. Mas se a gente se analisar, irmãos, já não teve momentos assim na nossa vida que na hora assim a gente não fechou o coração para alguém precisando? Às vezes alguém pedindo esmola, por que a gente não pensa? Por que não vai trabalhar, né? Porque é claro, nós temos que ter um certo cuidado, né? Eu já dei o exemplo que às vezes a pessoa chega mentindo, chega enganando, né? Às vezes tem isso. Mas às vezes, irmãos, a gente vê ali uma pessoa independente, né, das escolhas dela, né? Às vezes a gente pode fechar o coração, né? Por que não vai trabalhar? Uma pessoa nova dessa, né? Mas aí que nós temos que nos examinar, porque ali nós estamos no nosso individual, né, irmãos? Então nós temos que ter esse cuidado. Às vezes tem pessoas também, a questão de pedir, né, na porta de casa. Às vezes isso aqui nós temos que ter um certo cuidado. Às vezes a pessoa pega tanta compra, eu já vi, né, pessoas pegando ônibus com uns 2, 3 sacos assim, cheios de compras, né? Às vezes a pessoa pode estar ali mal acostumada, às vezes a pessoa pode estar usando aquilo ali, né, como também uma maneira de aproveitar, né? Nós temos que ter esse cuidado também. Agora tem situação que a gente não tem como a gente saber, né? Oi. Eu já vi. Então tem situações que a gente vai saber, né? Discernir, vai saber, peraí, isso aqui tá errado e tal, né? O crente tem que ter esse discernimento também. Agora tem outras situações que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe a situação da pessoa, né? Então na dúvida, irmão, quando a gente estiver na dúvida, a gente faça o bem ao próximo, né? Que aí é Deus que sabe, é Deus é que julga as intenções, é Deus é que sabe, né? É claro que se a pessoa estiver querendo aproveitar da igreja, nós não podemos colaborar com isso, porque senão vamos estar acostumando essa pessoa mal também, né? Então a questão da esmola, irmãos, não resolve o problema social, né? Mas é uma prática ali que Deus falou, ó, tem situações que você vai ajudar mesmo, ajude, faça o bem. Porque até Jesus Cristo, ele sabia que muitos que seguiam Jesus, que iam atrás dele, estavam atrás dos pães e dos peixes. Jesus falou, ó, vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem, né? Mas ainda assim Jesus não ajudou? Jesus ajudou, irmãos, né? Então nós temos que saber discernir. Então a gente tem que ter, né, irmãos, esse cuidado, um discernimento, né, com tudo. Na pregação aqui eu dei o exemplo, né, de uma pessoa que nós fomos ajudar quando era criança ainda, né? Fomos ajudar com um pacote de feijão, a pessoa jogou o pacote de feijão no chão. Então tem muitas coisas assim, né, irmãos, que a gente tem que ter cuidado. Mas a gente pede sabedoria, né? Sabedoria e direção para Deus, que Deus ele nos dá essa sabedoria, essa direção em nome de Jesus. Vamos aqui, irmãos. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão, sim, lê Tiago 1:27. Já colocou, Pedro? Tiago, vamos ler aqui, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1:27. É isso mesmo, Tiago 1:27. É o que diz, irmãos. A religião pura. Às vezes, irmãos, eu estou ouvindo tanta coisa assim, ó. Jesus não é religião, Jesus não é religião, Jesus não é religião. Como se fosse pecado ter uma religião. Irmãos, não é pecado ter uma religião. O que significa religião? Religião é religação. O que significa isso? O homem está querendo se religar com o seu Criador, se conectar novamente com o seu Criador. Então não é que a religião é errada, né? Não é errado ter a religião. O que é muitas vezes que nós temos que ter cuidado é da gente praticar a religião correta. Não é verdade? Praticar a religião correta. E aí Jesus falou aqui, ó, sobre religião. Ó. A religião pura, ou seja, a religação pura e imaculada, sem manchas, né? Para com Deus, é essa, ó. Para com o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a religião pura do homem, né? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Irmãos, é importante explicar também, né? Não é que o cristão só tem que visitar os órfãos, só quem é órfão e só quem é viúva, né? Ali está dando o exemplo de pessoas necessitadas,
de pessoas que precisam de um socorro, de pessoas que precisam de ajuda. As viúvas, geralmente, né, naquele tempo lá, não existiam as leis de hoje, que hoje em dia as leis de hoje, a viúva muitas vezes tem uma pensão ali, né, abençoada, uma pensão gorda. Antes não, antes era um pouco diferente. Antes as viúvas, elas passavam realmente, muitas vezes passavam necessidades. Então elas representavam quem? As viúvas? Os necessitados. Os órfãos também, quando ficavam órfãos, muitas vezes, não tinha mais os pais ali, passavam dificuldade também. Então, irmãos, órfãos e viúvas simbolizam todos os necessitados. Não é que tem que visitar só essa órfãos e viúvas, né? Todos os necessitados. Jesus, ele quis ensinar com a parábola do bom samaritano quem é o nosso próximo. Porque a pergunta era essa: quem é o meu próximo? Aí Jesus falou: o seu próximo é aquele que precisa. Porque às vezes os judeus, os fariseus, eles tinham mania de pensar: o meu próximo é aquele que professa a mesma religião que eu. É aquele que é crente igual eu. O meu próximo é quem é crente, quem não é crente não é meu próximo não. Aí Jesus foi e condenou isso. Não é assim não, você entendeu errado. O seu próximo é aquele que precisa. Pode ser o seu pior inimigo, precisou de você, esse é o seu próximo. É aquele que está precisando de ajuda, é que é o próximo, irmãos. Então, a religião pura é essa: ajudar os necessitados, irmãos, e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, a santificação, né? Então é fazer o bem e não se contaminar com este mundo aí de fora. Porque não adianta a gente entregar sopa, fazer evangelismo, fazer o bem, irmãos, se a gente tocar o horror, né, aí fora, no nosso particular, pecar, né? Começar a pecar, não adianta nada, tá fazendo bem, mas tá pecando. Aí naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E Jesus: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, o pecado. Então não são as obras que salvam, né? Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. As obras fazem parte. Então vamos lá. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as três práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que é a oferta, né? Nosso espírito, que é a oração, e o nosso corpo, que é jejum. E são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, irmãos, a prática cristã, né? A nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, irmãos, nos envolve por inteiro, não é verdade? Nossos bens, aquilo que nós conquistamos, envolve também o nosso espírito, aquilo que nós somos, né, verdadeiramente. Porque, irmãos, aquilo que nós somos não é essa carcaça aqui fora. Essa carcaça aqui, né, é apenas um corpo que a gente utiliza nessa terra aqui. Mas, irmãos, o que nós somos é aquilo que nós somos por dentro, não é aquilo que nós somos por fora, né? Aqui é apenas uma embalagem. O nosso corpo, irmãos, é apenas uma embalagem. O que importa é o conteúdo. O que adianta eu dar um presente para a Júlia, né? Eu chego com um presente ali bem embrulhado, aquela embalagem linda ali para a Júlia, né? Um presente ali bem caprichado, embrulhado, uma caixa desse tamanho. A Júlia pensa: nossa, deve ser algo tão bom que tem ali dentro. E a caixa estiver vazia, não tiver nada por dentro, né, irmãos? O que adianta? Não tem conteúdo. Mas eu posso chegar, irmãos, com algo valioso e dar para a Júlia. Não vai ter nem embalagem, mas é algo valioso que eu posso dar para ela. Então o que vale é o conteúdo, irmãos. Então, nós somos aquilo que nós temos por dentro, não aquilo que nós mostramos por fora. É isso que nós somos. Então aqui, irmãos, envolve, né, nosso espírito e o nosso corpo também. Aí aqui falou de jejum. Nós sabemos que jejum, ele aflige o quê? O nosso corpo, né, irmãos? Jejum, ele aflige a nossa carne. A nossa carne está ali querendo se alimentar, está querendo comer. E aí nós fazemos jejum, irmãos. Estamos afligindo o nosso corpo. Então envolve o nosso corpo também. Quando nós nos comportamos também de uma maneira ética e moral com o nosso corpo, irmãos, nós estamos servindo a Deus com o nosso corpo também. A Bíblia fala: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído? Então temos que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde e da maneira que nós nos apresentamos para as outras pessoas também. Então é servir a Deus com o nosso corpo também. E quando nós jejuamos, nós estamos servindo a Deus com o nosso corpo também. E o que é jejum? Uma definição de jejum, irmãos. Jejum é fome de Deus. Nós matamos a nossa carne
mais nós vivificamos o nosso espírito. Quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais nós vamos ter sensibilidade para o Espírito, irmãos. Porque o Espírito Santo testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós vamos ter um contato maior com o Criador. Irmãos, quer ter revelação, quer ter experiência sobrenatural com Deus? Faça propósito de jejum e de oração, irmãos. Certa vez eu e minha esposa fizemos de 3 dias, né, quando nós fomos lá para Águas Lindas lá. Mas aí o inimigo se levanta também, né? Já dei esse testemunho para os irmãos. O inimigo se levanta. Começamos o jejum, foi brigando. Fomos para lá e tudo. Agora nós vamos ficar no espírito. Quando vê que nós, irmãos, damos lugar para cá, começamos, foi brigar. Eu falei, Nima, tá errado. O inimigo está se levantando, vamos aqui vigiar. Vamos vigiar, irmãos. Mas nós não desistimos. Porque, na verdade, o inimigo se levanta mesmo, né, irmãos? Você tá de jejum, alguém já te oferece um lanche ali. Vamos ali lanchar. Aí você fala, não quero não. Por que não quer? Começa a insistir, né? Aí começa a perguntar por que não quer. Eu pago, vamos. Tá desfazendo de mim? Tá se desfazendo? Aí é complicado, né, irmãos? Então, jejum é fome de Deus, meus irmãos. Já foi comprovado até mesmo pelos médicos que jejum, né, um certo período de jejum, não é que você vai morrer de fome, né, irmãos? Não é isso. Mas um certo período de jejum faz bem para a saúde, para tirar todas as toxinas do corpo. Porque muitos alimentos aí, né? Geralmente hoje, a maioria dos alimentos hoje, irmãos, são alimentos industrializados. São venenos ali, né? Que vai matando aos poucos. Então, irmãos, o jejum, um certo período de jejum serve para tirar todas as toxinas. Viu? Tá vendo aí? Confirmação, né? Tira as toxinas do corpo. Aí sua pele fica melhor, sua respiração, seu sangue circula melhor, você fica mais disposto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fadigados de tanta comida réia que a gente come por aí, né? E às vezes nós queremos fazer o detox, né? O suco é bom, mas só o suco sozinho não resolve não, irmãos. Aí deita o suco pra dentro, né? Aí já vai a sacarose pra dentro também, vai a frutose pra dentro também, né? Porque às vezes nós achamos assim, a fruta é de Deus, eu posso comer fruta adoidado, aí dando a comer fruta. Irmãos, fruta demais também faz mal, porque tem frutose. Porque Deus criou a fruta, mas ele criou também um antídoto para a fruta. Que o antídoto são o quê? As fibras. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que o nutricionista, parecendo nutricionista, né? Mas eu pesquiso muito sobre essas coisas. Então o nutricionista vai explicar isso, irmãos. Não adianta, que às vezes a gente tem um entendimento errado e faz mal do mesmo jeito. Não é verdade? Então o jejum desintoxica tanto o corpo como a alma também. O jejum, quando é acompanhado de oração, irmãos, vai tirando aqueles sentimentos ruins, vai tirando aquelas aflições, vai tirando aquelas ansiedades, vai tirando aquelas mágoas, aquelas preocupações. A gente começa a sentir a presença de Deus quando vê que a gente está chorando. Está se arrepiando e chorando. Ah, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. É jejum, irmãos, comunhão com Deus. A igreja muitas vezes, irmãos, está faltando mais propósito de jejum e propósito de oração. Eu tenho vontade de fazer com os irmãos, mas sem impor. Porque quando impõe também, às vezes o irmão vem sem querer, às vezes não quer fazer, né? Mas eu tenho sempre vontade de falar, irmãos, igual esse propósito de 21 dias. Tire um período de jejum e de oração. Pastor, que horas até que horas? Não, você que vai decidir, você que vai escolher, né? E quando a gente tiver um congresso, um culto, alguma coisa, a gente pode tirar um período. Quando a gente for para o monte, a gente determina ali um horário, vamos ficar de tal hora até hora, depois vamos para o monte, vamos fazer uma oração, porque, irmãos, não é só ir para a pizzaria não, né? Nós temos que ir para o monte também. Né, irmãos? Nós vamos combinar em nome de Jesus. Então a gente tira um período. Vamos procurar, né, de Deus fazer mais essas coisas, porque nós realmente estamos precisando, meus irmãos. Aqui diz, ó, a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Uma coisa importante aqui, irmãos, jejum não muda Deus, jejum muda o homem. Deu para entender, né? Jesus não vai mudar Deus, Jesus muda é nós, irmãos. Nós é que mudamos quando nós fazemos jejum, né? Às vezes eu penso, eu vou fazer jejum para Deus me dar um carro. Já é a intenção errada. A intenção já é errada, irmãos. Jejum não é para mudar Deus, jejum não é para barganhar com Deus, não. Jejum é para nos aquebrantar e nos santificar cada vez mais. E aí, quando nós fechamos as brechas, as bênçãos, elas vêm naturalmente, né, nas nossas vidas.
Vamos lá. Uma coisa que nós temos que entender, né? Tudo que nós fazemos não é para barganhar com Deus, para querer algo em troca. Não, irmãos. Tudo que nós fazemos é para apenas glorificar o Senhor. Vamos lá para o tópico 2, irmãos. Tópico 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. Irmãos, olhem aí na revista, ó, quantas referências que tem. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né, a Bíblia nos ensina em todo momento que nós temos que praticar sim a caridade, as boas obras. Aqui continua, como também nos ensinos de Jesus, ou seja, tanto no Antigo Testamento como nos ensinos de Jesus, está cheio de referências aí que nós devemos fazer a caridade, devemos praticar as boas obras. Aqui continua, o verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Então, meus irmãos, não é só a questão de ofertar, não é só dar dinheiro, né? Mas é ofertar generosamente. Muitas vezes nós podemos até ofertar, irmãos, mas é sem generosidade, porque às vezes é barganhando, querendo algo em troca. Então, com Deus não é barganha, irmãos, com Deus é generosidade. Generosidade é muito diferente de barganha. Generosidade você oferta é por gratidão, não por ambição. Lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, vai dizer assim, ó, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, né? Mas não é com tristeza e nem por necessidade. Então não é, não, estou dando isso aqui, mas vai fazer falta, não sei se eu devo dar, não. Aí depois às vezes, né, irmãos, a tristeza vem depois que deu, né? Não devia ter dado esse dinheiro, não, vai fazer falta. É com tristeza, né, irmãos? Então não é por tristeza e nem por necessidade. Eu estou precisando de um carro, então vou dar 10 mil na igreja para ver se Deus me dá 100 mil para me comprar um carro. Aí é por necessidade, né? Então Jesus fala, ó, cada um contribua segundo o que propôs com o seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, irmãos, é com alegria, não querendo algo em troca. Irmãos, nós ofertamos não para conseguir algo, nós ofertamos é porque nós já recebemos algo de Deus. Deu para entender o verdadeiro sentido? O salmista Davi, ele entendeu isso em 2 Crônicas, né? Ele disse isso, Davi, ele disse isso, ó, Senhor, quem somos nós e quem é o meu povo para dar para o Senhor alguma coisa? Porque tudo que nós te damos já vem de ti. Da sua mão nós te damos, né? Tudo que nós damos já vem de ti mesmo. Então quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo já é seu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós não damos, irmãos, para ganhar de volta, nós damos porque nós já ganhamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos. Mas é claro que a Bíblia fala, né, sobre a lei da semeadura. Aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que não semeia nada, os irmãos podem completar? Nada colherá, né? E aquele que semeia vento, irmãos Marina? Aquele que semeia vento? Vai colher tempestade, vai colher vento, né? É verdade. Então, irmãos, na matemática de Deus, deixa eu só ler mais um pedacinho aqui. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. Deu para entender aí, aquilo que eu estava falando? A generosidade expressa a gratidão por algum benefício já recebido. Ou seja, você recebeu, aí você vai ser o quê? Grato. Irmãos, os irmãos lembram da passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ali tem um princípio muito importante. Jesus, ele chegou ali e estava uma grande multidão. Quase 15 mil, 20 mil pessoas estavam ali perto dele, né? Porque fala 5 mil mulheres, 5 mil homens, aliás, só que não contava nem as mulheres nem as crianças. Então, se for contar todo mundo, estavam quase 15 mil pessoas ali perto de Jesus. Jesus chamava muita gente, né, irmãos? Muita atenção. Então, aí os discípulos começaram a ficar preocupados. Os discípulos falaram, e esse povo aí, tudo com fome, o que nós vamos fazer com esse povo? Senhor, despede esse povo. Ou seja, Jesus, manda esse povo embora, esse povo está com fome. Aí Jesus falou algo interessante, falou, dê de comer para vocês, dê de comer para eles, vocês mesmos. Vocês mesmos podem dar de comer para eles. Aí os discípulos não entenderam nada. Mas nós não tem nada aqui, como é que nós vamos dar de comer, né? Jesus, acho que os discípulos às vezes pensaram, nossa, que comércio tem, que deu no mestre, né? Então, irmãos, os discípulos falaram, mas Senhor, como é que nós vamos dar de comer para essa multidão? Nem 200 denários de pão daria para comprar tantos pães para alimentar toda essa multidão. Irmãos, 200 denários era muito dinheiro, irmãos.
Era dinheiro que não acabava mais, 200 denários, né? Só que era tanta gente, que os discípulos estavam dizendo o seguinte: se a gente comprasse todos os pães de todas as padarias aqui da região, ainda não ia dar para alimentar esse povo. Aí Jesus perguntou: o que vocês têm aí? Aí a Bíblia vai dizer que tinha um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Muito pouco, né, irmãos? Para 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos para 15 mil pessoas, muito pouco. Mas o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia vai dizer que este garoto, ele apresentou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresentou o pouco que ele tinha. Às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados, né, de ajudar, porque nós temos pouco, né? Mas quando nós apresentamos o nosso pouco, irmãos, Deus, ele multiplica. A viúva lá, né? A viúva não tinha nada, só tinha as vasilhas lá, né? Mas apresentou as vasilhas, apresentou a vida dela para lá, tinha um pão, tinha uma farinha lá, né? Fez o bolo para o profeta. Se ela escondesse a farinha, não, vou fazer não, vai faltar e tal. Fez um bolo lá para o profeta. Primeiro, Deus às vezes faz uns desafios assim, né, irmãos, que a gente não entende nada. A viúva já estava morrendo de fome, os seus filhos já iam ser quase vendidos. Aí ela só tinha uma farinha ali, falou: ó, só tenho essa farinha aqui, eu vou fazer esse bolo aqui, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Aí Deus falou: não, você vai pegar essa farinha, o profeta, né, Deus usando o profeta falou: você vai pegar essa farinha, você vai fazer um bolo e primeiramente você vai dar para o profeta esse bolo. As coisas de Deus às vezes são loucuras, né? Como é que eles estavam morrendo de fome e ia dar o bolo para o profeta? Mas aí a viúva fez isso. Aí o que começou? A viúva apresentou o pouco que ela tinha. Aí o que começou a acontecer na vida dela? O milagre da multiplicação, irmãos. Começou a multiplicar o azeite da viúva. E aí trouxe vasilhas e mais vasilhas e mais vasilhas. Só parou de multiplicar quando as vasilhas acabaram, né, irmãos? Porque ela apresentou o pouco. Então aquele jovem, quando apresentou o pouco também para Jesus, irmãos, aí aconteceu o milagre o quê? Da multiplicação. E se o jovem tivesse escondido? Não, só tenho 5 pães e 2 peixinhos, vou esconder aqui, porque fica para mim. No máximo, ele teria ali se alimentado e pronto, tinha acabado. Mas quando ele apresentou diante de Deus, irmãos, se multiplicou, que sobrou. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que quando nós dividimos, repartimos, compartilhamos, Deus, ele vai multiplicar nas nossas vidas. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. A matemática dos homens, né, os homens pensam: não, dividir vai ser diminuir, porque se eu dividir, vai ficar menos. Mas na matemática de Deus, irmãos, dividir não é diminuir, não é subtrair. Na matemática de Deus, dividir é multiplicar. Quando nós dividimos, as coisas são multiplicadas nas nossas vidas, irmãos. Então é o ato da caridade, é o ato da oferta. Vamos continuar aqui, ó. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então já falamos muito sobre isso, né? Não precisa mais a gente falar tanto. Aí nós já vamos estar daqui a pouquinho encerrando, né, no subtópico 3. Aqui continuando, diz assim: ó, o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como hipócrita. Isso é forte, né, irmãos? Quem faz as coisas para aparecer sempre será visto por Jesus como hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois processando dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que a nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Então, irmãos, nossa justiça, nossos atos de justiça tem que exceder, né? Tem que ultrapassar dos fariseus. Os fariseus, eles faziam,
mas eles faziam para serem vistos. Nós temos que fazer, irmãos, mas nós temos que fazer não para sermos vistos, chamar atenção. Nós temos que fazer para glorificar o nome do Pai que está nos céus. Aí sim, nós vamos ser realmente chamados filhos de Deus e fazer parte do reino de Deus. Subtópico 3, para encerrar esse tópico, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertarmos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e sincera. Então, creio que nós já explicamos tudo, né? Já tocamos em todos os pontos aqui. E se ficar alguma dúvida, os irmãos podem perguntar em nome de Jesus. Vamos agora para o tópico 3, para nós estarmos encerrando. Deus contempla o bem que realizamos, irmãos. Essa é a nossa recompensa também, né, irmãos? Que Deus, Ele contempla. Deus, Ele vê, irmãos. Mas Ele não vai ver, Ele não vai ver não somente aquilo que nós fazemos, mas Ele vai contemplar, irmãos, Ele vai ver o porquê que nós fazemos aquilo. Então nós só queremos mostrar, porque às vezes nós podemos até, tá bom, Senhor, então vou fazer no secreto, não vou mostrar para os homens. Então nós podemos até fazer algo no secreto, mas Deus, Ele vai sondar lá no coração. Por que nós estamos fazendo? Às vezes nós estamos fazendo com interesse em algo, né? Com interesse de receber, às vezes queremos barganhar. Então até no secreto tem que ser com a motivação certa. Então não é só ser visto, mas mesmo no nosso secreto tem que ser para a glória e para a honra do Senhor, irmãos. Então, eu creio que os irmãos já passaram por isso, irmãos. Tem muitas coisas assim que você sente vontade de fazer, você fala, eu vou fazer, mas eu não quero que ninguém saiba. Eu não vou. Hoje em dia, né, temos muitos artistas, irmãos, né, pessoas bem-sucedidas, que mesmo não sendo cristãos, são pessoas que têm gratidão. Às vezes as pessoas conquistaram tanto que as pessoas sentem aquela vontade de abrir uma instituição, abrir uma creche, abrir um asilo, um hospital do câncer, uma clínica, né, de câncer para as crianças. Tem muitos artistas famosos, irmãos, que só se descobrem, né, o quanto que eles eram solidários, generosos, só depois que morrem. Depois que morrem é que as pessoas começam a descobrir. Tinha uma instituição tal, ajudava muita gente e ninguém sabia. Porque eles fazem no secreto. Por quê? Porque a verdadeira motivação é gratidão, é amor ao próximo, é ajudar o próximo. Nem precisa ser cristão, tem muitos que fazem isso, né? Ayrton Senna mesmo, ele tinha ali a sua espiritualidade, a sua religiosidade, mas depois que ele morreu é que se descobriu muita instituição, né, que o Ayrton Senna tinha e ninguém sabia. Agora, acontece também ao contrário. Muitas vezes a pessoa quer se promover, a pessoa quer ficar famosa e sabe que aquilo ali vai atrair pessoas ali ao redor dela, né? Vai tornar ela ali mais famosa. Então muitas vezes as pessoas fazem e faz questão de tornar público, né? De todo mundo saber ali, né? Para saber que ela está fazendo. Então é o quê? A intenção errada também, né? Pode ser que exista casos que tem sim que se divulgar, né? Por alguma burocracia, alguma coisa. Pode ser que tenha que se divulgar. Mas se tiver que se divulgar, irmãos, a intenção tem que continuar a mesma, né? Que seja por amor ao próximo, para ajudar o próximo. E os cristãos principalmente para a glória do Senhor. Então o problema não é nem a divulgação em si, mas é a motivação. Então vamos lá. Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. É isso que nos dá segurança, irmãos. É saber que Deus, Ele tudo vê e Ele está no controle de toda a situação. Eu já tive momentos assim, né, que nós temos o nosso propósito de oração, eu e minha família, né? A gente, antes de dormir, a gente tem o nosso propósito ali de orar, irmãos. E já tive assim momentos, irmãos, que eu fui orar que eu estava assim realmente preocupado. Estava enfrentando situação difícil, né? E pensando, meu Deus, essa situação, como vai ser isso? A gente coloca os nossos joelhos no chão para orar, irmãos. A gente lê um versículo ali, a gente ora. Depois que a gente ora, enquanto a gente está orando, já vem assim aquele consolo, vem aquela segurança ali. Aí geralmente eu falo com minha família, né? Eu comento, eu falo, olha,
a vantagem que o cristão tem para as pessoas que não têm fé, né, é que o cristão sabe que mesmo quando ele está enfrentando alguma situação difícil, o cristão sabe que Deus está contemplando tudo e que Deus ele está no controle de tudo, irmãos, e que vai nos ajudar a superar isso. Essa é a nossa segurança, irmãos, saber que Deus está contemplando tudo. Porque se a gente deixar a nossa fé desfalecer, muitas vezes nós pensamos, será que Deus não está vendo o que eu estou passando não, né? Igual os discípulos estavam ali no mar revolto, no mar agitado, dentro de um barquinho, e Jesus ele estava o quê? Dormindo. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, acordaram Jesus, né? E perguntaram, mestre, o senhor não se importa que nós estamos morrendo não? Nós estamos morrendo aqui, o senhor nem se importa? Às vezes não dá essa impressão, irmãos? Senhor, o senhor não se importa da situação que eu estou passando não? Né? Às vezes pode dar essa situação, irmãos. Mas o que essa passagem que Jesus nos ensinou, né, dos discípulos ali, o que essa passagem nos ensinou é que Jesus, irmãos, pode até estar em silêncio, pode até estar calado, mas Jesus, ele está no barco e ele tem o poder de fazer os ventos acalmarem e o mar deixar de ser agitado nas nossas vidas, irmãos. Jesus possui esse poder e ele está no controle das nossas vidas. Vamos lá, subtópico 2 para encerrarmos. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que o impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai, por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago 4, versículo 17. Então, irmãos, isso ensina uma coisa forte também. Nós não vamos ser julgados apenas por aquilo que nós fazemos, né? Às vezes nós pensamos que vamos ser julgados só por aquilo que nós fazemos. Mas não, irmãos, nós vamos ser julgados por aquilo que nós deixamos de fazer também. Se a gente puder fazer algo e não fizer, nós vamos estar cometendo o pecado da negligência. Nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Nós vamos ser julgados por isso também, é o que a palavra de Deus nos diz. Conclusão. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então, meus irmãos, esse ensino aqui nos ensinou, né? Que Deus ele está vendo tudo, Deus ele recompensa sim as nossas boas obras, mas Deus ele só recompensa as nossas boas obras quando nós fazemos com a motivação e com a intenção correta. Pastor William, e qual é a intenção correta? A intenção correta é o que a palavra de Deus fala. Quer comais, quer bebais, fazeis tudo, né? Façais tudo, para a glória do Senhor. Essa é a motivação certa, é a glória do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Então agora, irmãos, nós vamos nos levantar, né? Agradecer a Deus mais uma vez por esse ensino.